destacando em meio a um mar de clássicos despolitizados do cinema de guerra americano, a filmografia de Stanley Kubrick sobre a Guerra Fria é exemplar em seu retrato da inseparável relação entre guerra e discurso político, que se tornou ainda mais acentuada durante esse conflito. Em Dr. Strangelove, de 1964, vemos uma guerra nuclear entre Estados Unidos e a União Soviética. Ela foi eclodida por conta de um surto paranoico do brigadeiro Jack Ripper, que é obcecado com a ameaça comunista e, estranhamente, também é obcecado com a suposta ameaça à pureza dos fluidos corporais dos americanos. Com um tom cômico, o filme tem incontáveis cenas que satirizam o caráter absurdo da Guerra Fria. Desde um encontro entre militares americanos e um diplomata soviético, até os monólogos do ex-nazista que dá nome ao filme. Entre as cenas, vale destacar as que contam com o brigadeiro Ripper, dada a sua capacidade de demonstrar a face biopolítica da guerra moderna, que também aparece nas falas de Dr. Strangelove e suas tendências eugenistas. No trecho a seguir, veremos um diálogo do brigadeiro Ripper com o capitão inglês Mandrake. Ambos se encontram dentro de uma base militar que está sendo atacada por combatentes que tentam reverter a decisão de Ripper de bombardear a União Soviética. Jack, don't you think we'd be better off in some other part of the room away from all this flying glass? No, we're okay here. Mandrake, you realize that in addition to fluoridating water, where there are studies underway to fluoridate salt, flour, fruit juices, soup, sugar, milk, ice cream, Mandrake, children's ice cream. Good. You know when fluoridation first began? No, I don't get that. 1946. 1946, Mandrake. How does that coincide with your post-war commie conspiracy? It's incredibly obvious, isn't it? A foreign substance is introduced into our precious bodily fluids without the knowledge of the individual, certainly without any choice. That's the way a hardcore commie works. A cena apresenta uma semiótica, isto é, a construção de significado biopolítica relativamente extensa. Para ter mais clareza dessa significação, nada mais justo que estabelecer algumas definições de biopoder e biopolítica. O filósofo Michel Foucault percebeu que, com a decadência do Estado moderno, o chamado poder de soberania transicionou para o que foi cunhado por ele como biopoder. O tal poder da soberania se encontrava concentrado de forma única e absoluta nas mãos dos monarcas, que exerciam seu poder conforme o lema deixar viver e fazer morrer. Com a queda dos absolutismos, esse tipo de poder cai por terra, dando lugar ao biopoder, que inverte a ordem do lema, transformando ele em fazer viver e deixar morrer. A violência e a repressão direta não são mais os direitos divinos do Estado e devem ser usadas somente com justificativas racionais e científicas. O Estado deve, então, zelar pela vida. Além disso, o biopoder difere da soberania por ser difuso, descentralizado e microfísico, ou seja, ao invés de se concentrar de forma única nas mãos de governantes e existir apenas em relações macrofísicas, como a que existe entre o Estado e a população, o biopoder existe nas relações microfísicas entre indivíduos, se fragmentando nas mãos de sujeitos que carregam o poder consigo em espaços cotidianos como a escola, o hospital, a clínica, a prisão e o quartel. A violência direta, então, é substituída pela vigilância e pela disciplina, que eliminam a necessidade de repressão e passam a internalizar nos indivíduos uma necessidade de se adequar às normas sociais. Se a gente olhar novamente para o trecho, pensando nesses conceitos, veremos com mais clareza os significados biopolíticos nele existentes. Começamos com uma imagem bastante contraditória, uma placa que diz "A paz é a nossa profissão", como pano fundo de conflito armado. É possível estabelecer uma relação entre essa contradição com aquela existente no projeto biopolítico. Trata-se de um poder que se pretende pacificador e que garante a ordem por meio da disciplina e da vigilância, mas que na prática é tão violento quanto o poder da soberania.
Logo em seguida, temos a teoria da conspiração da fluoretação da água como forma de envenenar os fluidos corporais americanos, sendo relatada pelo General Reaper em seu diálogo com o Capitão Mandrake. A foreign substance is introduced into our precious bodily fluids without the knowledge of the individual. Nesse momento, vemos a biopolítica do discurso alarmista americano e a crítica a esse discurso em uma dimensão microfísica, que se dá na forma de um diálogo entre militares. Há a suposta preocupação com a vida e a saúde dos corpos americanos por parte do general, que acaba não passando de uma paranoia que desencadeia um conflito nuclear, simbolizando a violência produzida pelo discurso do Estado americano durante a Guerra Fria, que usava o pretexto de zelo pela vida e pelos valores americanos como justificativa para o estabelecimento de tensões diplomáticas, a repressão e o financiamento de ditaduras e conflitos armados ao redor do globo, que acabaram colocando o mundo inteiro em risco. A análise de Kubrick acerca da participação estadunidense na Guerra Fria continua em Nascido para Matar, de 1987. O filme busca, em sua primeira metade, esmiuçar o funcionamento de uma das engrenagens do estado biopolítico militar visto em Dr. Strangelove por meio do retrato do treinamento de um pelotão do Corpo de Fuzileiros Navais para lutar na Guerra do Vietnã. Nesta passagem do filme, vemos o pontapé inicial de um processo de despersonalização dos recrutas que tem um apagamento de sua identidade e individualidade simbolizado no corte de seu cabelo, que os transforma em uma coisa só. Em seguida, vemos o discurso do Sargento Hartman, que se apresenta como responsável por transformar os recrutas que, em suas palavras, não passam das mais baixas formas de vida na Terra em armas letais sedentas por sangue. Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Sir, yes, sir. If you ladies leave my island, if you survive recruit training, you will be a weapon. You will be a minister of death praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. O processo do qual o sargento se encarrega, que é o de extrair dos corpos dos recrutas sua força produtiva por meio de um rigoroso controle disciplinar, nada mais é que o conceito de anatomopolítica do corpo de Foucault, que é uma engrenagem da biopolítica. Assim como a gente viu em Dr. Strangelove, também podemos interpretar essa anatomopolítica do corpo como uma manifestação microfísica de algo maior. Nesse caso, trata-se de uma economia de guerra permanente adotada pelos Estados Unidos. Da mesma forma como o sargento esvazia os corpos dos soldados de suas subjetividades e se apropria deles para transformá-los em armas, o Estado americano se encontra em uma doutrina permanente de apropriação da indústria e da captação de recursos econômicos para o abastecimento de sua máquina de guerra, estendendo a guerra para além dos espaços militares e construindo o chamado complexo industrial militar. Portanto, concluímos que ambos os filmes de Kubrick permitem compreender a guerra como um fenômeno político e a Guerra Fria como um fenômeno biopolítico, fornecendo vários subsídios para a interpretação e possibilitando várias reflexões sobre as peculiaridades de uma das mais importantes guerras da idade contemporânea.